Com vocês, espero que sim, iniciando aí mais uma semana muito importante, justamente a semana da nossa segunda avaliação, visando reforçar todos os conteúdos já trabalhados durante as aulas gravadas e para fixar ainda mais todas essas informações de uma maneira muito mais importante, muito mais premissa para a aquisição dos nossos conhecimentos, ok? Acredito que vocês visualizaram no Classroom o conteúdo da nossa avaliação, que será justamente o capítulo número 5, capítulo que aborda as estruturas internas do planeta Terra. E além das estruturas internas do planeta Terra, crosta, manto e núcleo, vamos falar a respeito das rochas, das placas tectônicas e de todo o processo de deriva continental. Lembrando que além desta revisão gravada, eu terei uma aula online com os alunos do sexto ano C e sexto ano D. Poderemos matar a saudade em um contato mais próximo mesmo que virtual. Alunos do sexto A e sexto B, foi um prazer conviver com vocês durante esse período de aulas gravadas. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Vocês retornarão agora com a professora Rafaele para também fixar todo esse conteúdo sobre estruturas internas da Terra, bem como revisar de uma maneira ainda mais dinâmica, pensando na nossa segunda avaliação, ok? Mas para a gente começar reforçando aí os pontos principais, vamos falar a respeito da deriva continental. Renatinho deve estar pensando, é fácil, professor. Deriva continental relaciona-se justamente às estruturas da superfície do planeta Terra. Sem sombra de dúvidas, a deriva continental faz todo o contexto histórico em relação ao grande continente conhecido como Pangeia e suas subdivisões em Laurásia e Gondwana e até mesmo a chegada nos continentes da atualidade. Nós temos a Pangeia, a constituição do grande continente, do maior continente existente no planeta Terra. Sua primeira subdivisão constituindo Laurásia e Gondwana, e por último, até a chegada no chamado mundo moderno, sendo ele constituído de 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Todo este processo, ele ficou conhecido historicamente como deriva continental, ou seja, como processo de separação dos continentes provocado pelo movimento em relação às placas tectônicas em longo tempo geológico, ou seja, em um longo tempo para se chegar a toda essa constituição que nós temos na atualidade. Dando continuidade nesse processo, falando a respeito de placas tectônicas, precisamos entender justamente o seguinte: placas tectônicas nada mais são que partes, porções da crosta terrestre, sendo elas divididas em 14 pedaços, 14 partes, como um grande quebra-cabeça. Lembrando que as placas tectônicas, elas realizam 3 tipos de movimentos: movimento convergente, que é o movimento de choque; movimento divergente, que é o movimento de separação; e o movimento transformante, onde uma placa se desloca em relação à outra. Lembre-se justamente o seguinte: o Brasil, o nosso território, o nosso país, ele se localiza ao centro da placa sul-americana, como vocês podem visualizar na imagem. E isso reduz toda a base em relação aos fenômenos, em relação a tipos de abalos dentro do nosso país. Então é por isso que aqui dentro do Brasil as possibilidades de terremotos, de tsunamis e erupções vulcânicas, consequentemente, são menores comparadas a outros territórios. Professor, o que significa Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico? Significa justamente a área localizada entre o oeste do continente americano,
o leste da Oceania e o leste do continente asiático, que envolve uma área de grandes placas tectônicas, de choque de grandes placas tectônicas. E nesta área, podemos perceber uma grande presença de vulcões em atividade, de atividades vulcânicas. E com isso, percebe-se justamente um grande fenômeno relacionado a esses impactos sobre o planeta Terra. Podemos perceber também que no limite da placa sul-americana e da placa de Nazca, há um movimento convergente, um movimento de choque, como vocês podem observar a partir das setas, demonstrando um choque entre as mesmas, constituindo aí a Cordilheira dos Andes, um grande dobramento moderno, uma grande estrutura geológica constituída de um conjunto de cadeias montanhosas. Já na outra faixa, na outra extremidade, entre a placa sul-americana e a placa africana, vocês podem observar um movimento divergente, que é justamente um movimento que possibilita a separação, tanto entre a placa sul-americana quanto também entre a placa africana, ok? Podemos observar a partir dessa imagem, deste mapa, os movimentos e os tipos de placas que acontecem dentro do território. Observando aqui no continente asiático, conforme eu vou demonstrar para vocês, vocês podem observar que em meio ao território do Japão, há o encontro de 3 grandes placas tectônicas: a placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Essas 3 placas, o encontro dessas 3 placas possibilita justamente o quê? Abalos sísmicos, tsunamis e outros fenômenos naturais que geram determinados impactos em meio ao território. Como também podemos observar aqui na região da América Central, do Caribe, o encontro da placa do Caribe, da placa de Cusco na faixa da América Central continental e a placa norte-americana, que possibilita fenômenos de mesma ocorrência nessa região. Professor, por que lá na Ásia, lá no Japão, o número de mortes muitas vezes é inferior, é menor, comparado à região do Haiti e à região da América Central? Devemos entender a condição socioeconômica de ambas as localidades. A Ásia, o Japão, apresenta territórios de condições econômicas mais elevadas. Já a América Central, de condições mais baixas. E, consequentemente, isso afeta na quantidade de óbitos e na estrutura do país em lidar com esse tipo de fenômenos naturais. Ok? Bom, dando continuidade na nossa revisão, para vocês entenderem de uma forma até mais dinâmica, os movimentos das placas tectônicas. Movimento convergente é um movimento de choque, capaz de provocar, entre outros fenômenos, tsunamis, erupções vulcânicas e os terremotos. Lembrando que placas tectônicas simboliza um agente interno, um agente endógeno, ou seja, um agente presente no interior da superfície terrestre, da crosta terrestre. Já o movimento transformante é um movimento em que uma placa tectônica se desliza sobre a outra. E o movimento divergente é um movimento de separação que acontece entre as placas tectônicas. São esses 3 tipos de movimentos capazes de provocar tamanhos fenômenos em relação às placas existentes. Lembrando que, no caso deste último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o encontro da placa sul-americana e da placa africana, por ser um encontro divergente, um encontro de separação entre essas placas, há a localização de uma faixa mesoatlântica, ou seja, um vale nessa região localizada em meio ao Oceano Atlântico, toda uma cratera que possibilita essa visualização em relação à separação, resultado dessa separação entre as placas tectônicas. E aí, ao falar de placas tectônicas, não tem como esquecer de todos os fenômenos que ela é capaz de provocar. Entre esses fenômenos, um dos principais, nós sabemos, é o terremoto, ou seja, o tremor de terras, que possibilita justamente
todo esse abalo relacionado, todo esse fenômeno relacionado às estruturas e até mesmo destruições de cidades, países localizados em meio à nossa superfície. Observem neste exemplo aqui toda a estrutura de um terremoto. O terremoto ele é constituído por duas áreas principais, o hipocentro e o epicentro, não esqueça. O hipocentro é o ponto no interior da crosta terrestre onde acontece o choque entre as placas tectônicas. A área onde acontece o choque entre as placas tectônicas, se originando o tremor de terra, é conhecido como hipocentro. O hipocentro se origina no interior da superfície terrestre, da crosta terrestre, liberando forças. Essas forças são conhecidas como ondas sísmicas, até chegar em um ponto conhecido como epicentro. O epicentro é justamente a área onde o tremor, onde a liberação de força, ela acontece de forma maior, mais agressiva, sendo este momento de grande tremor, de grande impacto em relação à superfície terrestre. Eu cito como exemplo, inclusive nas aulas gravadas, o terremoto, o tremor de terra que aconteceu no Nepal no ano de 2015. Aconteceu a área de hipocentro na China, um país vizinho, um país que faz fronteira com o Nepal, e o epicentro ele foi registrado no Nepal, ou seja, a área onde o tremor acabou liberando a maior quantidade de forças, ok? Então nós podemos perceber essa relação entre os pontos relacionados a um terremoto. Falar sobre estruturas internas da Terra é falar justamente sobre a crosta, o manto e o núcleo, as bases, as características principais ao falar sobre camadas, estruturas internas da Terra. Crosta, constituída de vegetação, de rochas, de minerais. Manto, constituído pelo magma. Magma que em uma erupção vulcânica pode emergir para a superfície terrestre através das lavas. E o núcleo, sendo ele dividido como manto em núcleo interno e núcleo externo, constituído de níquel e ferro. Lembrando que o núcleo externo em camada líquida e o núcleo interno em camada sólida. A crosta terrestre também recebe o nome de litosfera. Lembrando que a litosfera é um dos componentes da biosfera, que juntamente com a atmosfera e a hidrosfera formam os três elementos fundamentais para garantir a vida sobre o planeta Terra, ok? Bom, e para fechar, falando aí justamente sobre as rochas e suas constituições. Nós temos três tipos principais de rochas, sendo elas utilizadas em meio à nossa sociedade. Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são rochas constituídas a partir da solidificação do magma. Magma, material encontrado no interior do manto, ou seja, no interior da estrutura da Terra. Lembrando que as rochas magmáticas também são reconhecidas, são identificadas como rochas ígneas e podem ser classificadas em rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, ou rochas magmáticas ou ígneas extrusivas ou vulcânicas. Como assim, professor? Vamos lá recapitular. Toda rocha magmática ela é constituída a partir da solidificação do magma. Magma encontrado no manto que emerge, que sobe, que eleva para a superfície terrestre em forma de lava em uma erupção vulcânica. A lava que consegue atravessar toda a cratera do vulcão e solidificar no exterior da crosta terrestre, ela se consolida uma rocha magmática extrusiva ou rocha magmática vulcânica. Já a lava
que emerge, mas não chega até a cratera, até a crosta terrestre, e se solidifica no interior do vulcão, no interior da crosta terrestre, ela é conhecida como uma rocha magmática intrusiva ou plutônica, mas ambas são rochas magmáticas. Rochas sedimentares muito encontrada e utilizada aqui na crosta terrestre em meio às construções civis, representa justamente uma formação rochosa, sendo ela constituída por matéria orgânica, sendo ela voltada a toda essa base, a todo o fragmento de outras rochas e até mesmo ao encontro de fósseis. Como nós sabemos, em bacias sedimentares, onde há uma grande integração de rochas sedimentares, há a localização, o encontro dos chamados combustíveis fósseis. Combustíveis esses utilizados em meio à nossa sociedade, como o petróleo, o gás e até mesmo o carvão. E por último, as rochas metamórficas, que toda rocha, ao ser condicionada a uma elevada temperatura e, consequentemente, pressão, é transformada em uma rocha metamórfica muito utilizada aí nas construções civis em meio à nossa sociedade. Bom, esses foram os principais assuntos comentados durante este capítulo número 5, que eu irei cobrar na nossa avaliação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem deixar mensagem, que eu irei solucionar essas dúvidas. Encontro vocês na nossa aula online de revisão. Um grande abraço, até mais.